Sejam muito bem-vindos à terceira aula do curso de Golang. Esse é o módulo básico e nessa aula você vai aprender a trabalhar com operações em loop. Uma execução em loop significa que um trecho do seu código será executado enquanto uma condição for verdadeira, ou até que o seu trecho de código seja paralisado. Nessa aula, nós vamos abordar 4 cenários ou 4 formas de se trabalhar com loops em Go. Bora lá começar. Bom, pessoal, das 4 formas que a gente pode trabalhar com loops em Go, eu vou começar explicando para vocês a forma tradicional, tá? Então, onde a gente é dividido o nosso for em 3 partes basicamente: a inicialização, a condição, que é a nossa regra. Então, enquanto essa nossa regra for verdadeira, o nosso código ali será executado, tá? Em loop, e após a execução, a cada interação. Então, como que a gente inicializa aqui? Então, for, tá? Eu não vou utilizar o autocomplete aqui do VS Code para escrever direto com vocês. Então, for, a gente está declarando aqui uma variável, tá? Do tipo, é um inteiro. E aqui é importante lembrar que funciona no mesmo cenário do vídeo de condições, que é a aula 2, onde essa variável i, ela só existe dentro do escopo aqui do nosso for, tá? Então, após a inicialização, a gente tem a nossa condição. Então, por exemplo, enquanto i for menor que 5, tá? Então, é a nossa regra, a condição que precisa ser atingida, né? Ser atendida, na verdade. E após a nossa execução, cada execução do loop, a gente vai somar um no nosso i, tá? Então, a gente abre e fecha aqui chaves. E aí, aqui a gente tem um bloco de código, ou seja, tudo que tiver dentro desse bloco de código será executado enquanto i for menor que 5. Então, eu vou printar o valor de i aqui para vocês verem o que eu quero dizer, tá? Então, a primeira interação, o valor de i é 0, tá? Então, ele vai validar aqui, i, né, 0 é menor que 5? Sim. Então, eu executo e somo mais um aqui no i. Então, se eu executar esse código, runmain.go, vocês vão ver que a gente tem os valores de i aqui, ó. Então, na primeira interação, o valor de i é 0, então a gente executou uma vez. Ele passou aqui na regra, a gente adiciona mais um aqui no i, então i passa a valer 1, consequentemente 2, 3 e 4. Só que se a gente alterar aqui, ó, por exemplo, para i, né? Então, após uma execução, a gente vai adicionar, ao invés de adicionar de 1 em 1, a gente vai adicionar 2. Vocês vão ver que a execução será bem menor. Vejam. Então, ele executou uma vez e valia 0. Depois, ele adicionou mais 2. Então, i passou a valer 2. 2 é menor que 5? Sim. Então, ele executa mais uma vez e adiciona mais 2, que aí no i. Então, o i passa a valer 4. Aí, na próxima execução, né? O valor de i, depois de valor 4, vai valer 6. Então, o 6 já não atende essa condição. Então, o nosso for aqui, o nosso código, ele para. Por quê? Porque ele já não atende mais essa condição e aí ele executa tudo que tiver para baixo desse for aqui. Bom, diferente de outras linguagens, o Go ele não possui o while, tá? Então, a gente trabalha diretamente com o for, que é o for somente com condição. Então, aqui eu declaro uma variável do tipo i, tá? Essa variável é presente em todo aqui o escopo da nossa função, diferente dessa variável aqui declarada diretamente no for. Então, for i menor que 5, a gente vai executar aqui o nosso código, tá? Então, eu vou printar uma mensagem diferente aqui. For com condição. A questão aqui é que a gente precisa incrementar o nosso i. Então, a nossa pós-execução, ela precisa estar dentro aqui do nosso for. Então, eu preciso acrescentar aqui, dentro do nosso i, né, para ele poder subir. Porque senão ele vai ficar uma eterna execução, porque a gente não vai estar manipulando o valor de i, né, ele vai ser sempre 0 se a gente não fizer isso daqui, e o nosso código será executado eternamente. Eu vou comentar esse for aqui de cima, para a gente não confundir, tá? Não ficar com muitas mensagens ali. E vou executar esse código aqui novamente, tá? Go run main.go. Vocês vão ver, ó, a mensagem aqui sendo printada 5 vezes. Por quê? Porque a gente segue nessa regra de que a gente está começando por 0 aqui, tá? Então, ele vai executar até o número 4 aqui, o valor de i seja 4, porque é enquanto i for menor que 5, né? Então, na execução seguinte aqui, quando o i já for valer 4, já tiver o valor de 4, e aí a próxima execução seria 5, ele já não atende aqui e ele encerra essa execução do for. Existem situações onde o nosso loop ele pode ficar
sendo executado de forma infinita. Se você não tiver nenhuma condição ou forma de parar esse loop, o seu código ficará preso ali naquela execução. Então, por exemplo, no nosso for aqui, somente com condição, a gente precisa incrementar a nossa variável de controle aqui, né, que é o i, porque senão ele vai ser sempre o valor 0, 0. Será sempre, obviamente, menor que 5, e com isso esse nosso for aqui ficará printando as mensagens eternamente, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou fazer uma implementação disso, então for, aqui eu não coloco nenhuma condição, tá? Ou eu posso fazer algo do tipo true, por exemplo, tá? Mas eu não vou declarar nada aqui no nosso for, então a gente pode ter um for aqui sem condição nenhuma, tá? E printando uma mensagem aqui, por exemplo, print ln infinito. Então se eu executar isso daqui, vejam, meu código vai ficar eternamente preso. Então se eu tiver qualquer outro código aqui abaixo desse for, ele nunca será executado, porque o nosso código vai ficar preso aqui eternamente nesse for. Então eu vou parar aqui. Bom, e aí, pra gente trabalhar aqui, né, com esse for, então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou declarar uma outra variável aqui, tá? Do tipo 0. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou executar, vou pegar a nossa variável aqui, ó, inf, tá? De infinito. Eu vou acrescentar mais um, tá? Muito semelhante ao que a gente está fazendo aqui, só que nesse cenário aqui, o nosso código continuará sendo executado eternamente, tá? Porque a gente não tem nenhuma condição aqui que tá para ser atendida, né? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Se a nossa variável, tá? Então eu vou criar uma regra aqui, inf, for igual a 5, por exemplo, tá? A gente vai dar um break. Então, a gente pode trabalhar com o break ou com o continue, tá? Então, o break, ele para a execução aqui do nosso for. E aí, o nosso código segue aqui, a nossa função main será executada o restante de código aqui que a gente tiver para baixo desse for. Então, quando a nossa variável inf atingir o valor 5, o nosso for aqui será parado, né? Então, vamos executar isso daqui. Então vejam, a gente tem a execução aqui do infinito, tá? Que é o nosso print das mensagens. Então eu executei 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Por quê? Porque eu adicionei aqui primeiro, então eu executo a primeira vez. Quando eu chego na quinta vez, né? Quando o nosso valor aqui atinge o valor 5, a gente para a execução do nosso for. Bom, se o break é responsável por parar a execução do nosso código, né, do nosso for, a gente pode utilizar o continue também, que é para a gente, digamos, pular uma execução. Então vamos supor que a gente tem um cenário aqui, que se a nossa variável, né, for igual a 2, por exemplo, a gente vai adicionar mais um, né, para poder continuar aqui a nossa execução, mas após acrescentar aqui o valor 1 a nossa variável inf, a gente vai chamar o continue aqui, que significa o quê? Fala assim, ó, se o valor de inf for igual a 2, soma mais 1, então ele passa a valer 3, tá? E eu quero chamar o continue aqui. Então eu quero burlar a execução 2 aqui, né? Então eu não vou printar mensagem. Então, se antes nós tínhamos 5 execuções, agora nós teremos 4, tá? Então nós teremos 4 vezes a mensagem infinito aqui. Por quê? Porque quando for igual a 2, a gente não vai printar a mensagem. O importante aqui também é ressaltar que a gente precisa fazer isso daqui, porque senão ele vai ficar eternamente preso no 2. Porque o valor dele nunca vai chegar aqui para baixo, né? Ele sempre vai parar aqui nesse if e ele não vai continuar aqui a execução, tá? Em cenários, por exemplo, como esse daqui do for, a gente consegue trabalhar dessa forma também, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, posso fazer isso daqui também, só que a gente não precisa fazer essa somatória aqui, porque ele já vai fazer aqui na pós-execução do nosso for. Então, por exemplo, aqui, ó, posso fazer isso daqui também, ó. If for igual a 2, continue aqui, tá? Então, a gente vai executar tanto esse daqui, onde eu não preciso fazer esse incremento, né? Então, vou voltar aqui para mais, para ficar mais fácil. E aqui também. Então, vocês vão ver que aqui, antes apareciam 5 vezes a mensagem, agora vão aparecer somente 4 vezes. Por quê? Porque quando for igual a 2, a gente não vai... For igual a 2, a gente não vai executar. Então, se eu rodar isso daqui, vejam, só temos 4 mensagens aqui infinito. Por quê? Porque se a gente tirar isso daqui, por exemplo, nós teremos 5, que é a execução
anterior que a gente fez, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui também a regra se mantém, beleza? Bom, para fazer interação sobre slices, maps, a gente utiliza o range, tá? Então, sempre que a gente vai trabalhar com interações sobre coleções em Go, a gente utiliza o range. Então, como que funciona? Eu vou declarar aqui um array, eu vou chamar de fruits, tá? Então, aqui do tipo string mesmo. E aqui, essa forma como eu estou declarando é porque eu já vou atribuir alguns valores, tá? A ele, então eu já estou inicializando ele com valores. E aí, como que a gente segue, né, com a implementação do range? Então a gente chama aqui o for novamente. A gente aqui vai ter duas opções, tá? Duas variáveis, que é o índice que o range vai estar operando ali, tá? Não necessariamente a gente precisa utilizar ele, tá? Então aqui eu vou capturar esse valor, então eu vou chamar de i novamente. Aqui o valor, tá? Que será aqui, né, as nossas frutas. Então a gente chama o range sobre fruits, tá? Então como que a gente funciona? A gente tem aqui duas variáveis, que é o nosso índice do nosso slice aqui, o value, que é o valor dele de fato, tá? E esses valores, eles estão sendo atribuídos através do range aqui, que está operando, né, sendo executado sobre o nosso slice de frutas. Então, se eu quiser printar isso daqui, por exemplo, println, eu vou printar tanto o i quanto em mensagens diferentes mesmo, não tem problema. Println aqui o nosso valor, tá? Então, se eu executar aqui o nosso código, go run main.go, nós teremos aqui, ó, no índice 0 o valor laranja, no índice 1 a palavra uva e no índice 2 aqui, tá, a palavra melancia. Bom, pessoal, eu criei esse mapa aqui chamado de letters, então ele é do tipo, aqui é do tipo string e o valor é do tipo inteiro, e eu já estou inicializando ele aqui, tá? Então, aqui as nossas keys são A, B e C, e os nossos valores são 1, 2 e 3. Então, eu quero interar sobre esse mapa, então eu chamo for, aqui a nossa key e o nosso value, porque a gente vai estar pegando esses valores do mapa, tá? Range e letters, tá? É a mesma forma que a gente está fazendo sobre o slice aqui no for de cima. A única questão é que aqui o key será o key do nosso mapa mesmo, né? Quando a gente está trabalhando sobre o slice, o primeiro índice aqui, o primeiro valor, acaba sendo o índice do nosso slice, tá? Então aqui a gente tem a nossa key, então eu vou chamar o format, tá? Ponto printf, porque eu já quero deixar isso formatado. Então eu vou informar aqui pro format quais são os tipos, tá? Então a gente usa o D, não é o I, tá? Para quando é inteiro, é o D, e o S para string. Então aqui eu passo o key, que é o nosso primeiro argumento, né? E o segundo é o value. Deixa eu só colocar uma quebra de linha aqui. Pronto. E ao executar esse nosso código aqui, go run main.go, a gente tem aqui a execução sobre o nosso mapa. Então a gente consegue ver a relação aqui entre chave e valor. Então, por exemplo, se eu não quiser capturar aqui a nossa key, eu quero só os valores do mapa. Então eu coloco o underline aqui. Tu pode ver que ele já não reconhece mais a variável key. Então, se eu quiser printar só o nosso value, format.println, tá? Value, executa-se nosso código. E nós teremos aqui 1, 2 e 3. E ao contrário também funciona, tá? Se eu quiser pegar somente as keys e não quiser aqui o value, basta eu inverter a ordem aqui, deixar aqui e o underline no valor do value. Por quê? Por que eu preciso fazer isso, tá? Porque a gente está trabalhando com dois valores, né? Porque o nosso mapa, ele querendo ou não, ele tem dois valores, aqui e o value de fato. Então o range, ele dá esses dois valores, e para slice, a gente está trabalhando com slice. Então o primeiro é sempre o índice, né, daquele valor, e o segundo, a segunda variável aqui é sempre o valor do nosso slice e o valor do nosso map, quando a gente está trabalhando com map, tá? Bom, pessoal, chegou ao fim a terceira aula do curso. Essa aula foi bem específica para trabalhar com loops, tá? Então, interações ali, forma tradicional, com condição, loops infinitos, continue, break, e também o range, que é muito utilizado, tá?
Eu espero que você tenha gostado. Ativa o sininho aqui para receber notificação dos próximos vídeos. Deixa um like, deixa um comentário o que você tem achado do curso até agora, tá? E compartilha com os amigos. Te vejo na próxima aula.